Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Mandou que dessem de comer a menina. No versículo 35, nós temos a morte e a fé. A filha do chefe da sinagoga havia falecido. E algum incrédulo disse: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Na realidade, a morte desta menina é uma figura de todos aqueles que estão mortos em pecados e delitos. E sempre há esperança, e Jesus é a esperança. E devemos ir a Ele, mesmo que aqueles que não creem digam que não há mais possibilidade. Diante de Jesus, tudo é possível. Então, depois da morte e da incredulidade, nós temos a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus no versículo 36 é: Não temas, crê somente. É quando nós vivemos as situações de morte e de dificuldade, nós devemos sair da situação de medo e perceber que todos aqueles que têm uma palavra de desesperança, tal como no versículo 35, devem ser deixados para trás. Esta é a situação, pois no versículo 37, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Veja que quem foi com ele foi Pedro e os irmãos Tiago e João. Também devemos sempre levar com nós a fé. O que significa deixar para trás? Ele deixou para trás aqueles que diziam no versículo 35, está morta, por que ainda incomodas o mestre? Deixar para trás toda incredulidade, todos os incrédulos, todos os pensamentos incrédulos. E levar conosco sempre os da fé, que é Pedro, Tiago e João. Nós precisamos aprender grandes lições nestas passagens, para que possamos vencer. E nós não devemos levar conosco os pensamentos incrédulos. Não devemos ter medo. Nós não devemos ouvir aqueles que tentam nos desanimar. Chegando no versículo 38, quando ele se aproxima ou chega na casa do chefe da sinagoga, o que Jesus encontra? Versículo 38. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Alvoroço, choro e pranto é situação de morte. E cada um de nós precisamos compreender que a vida espiritual é assim. Antes de prosseguirmos, vamos ao livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Nós temos as duas situações no versículo 1. A situação da morte e a situação da vida. E é assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós somos como a filha do chefe da sinagoga. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Mas Jesus veio até nós. Jesus veio à nossa vida e Ele nos deu vida. Nós também devemos ficar de pé. Qual que é a nossa necessidade? Crer somente. Veja que na palavra de Jesus Cristo não temas, crê somente. O que se há de fazer em situações de morte? Crê somente. Nada além disto. Simplesmente creia em Deus. Creia na palavra de Jesus Cristo. Creia na presença de Jesus Cristo. Creia somente. Saia da presença daqueles que não creem. Daqueles que não podem andar com o Senhor. Pedro, Tiago e João são novamente escolhidos. E voltando a Marcos, capítulo 5, agora no versículo 39, diz assim: Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Veja que novamente Jesus fez uma separação. Separação daqueles que estavam em alvoroço e que choravam, daqueles que acreditavam mais na morte do que em Jesus Cristo. E estes são os que riem. O velho homem sempre acabará rindo de uma situação por causa da sua incredulidade, pois lhe parece algo impossível que Jesus nos tire da morte, do pecado e dos nossos erros e delitos. Nós precisamos perceber que Ele manda sair a todos. Nós devemos mandar sair de nós, no nome de Jesus Cristo, por sua obra de morte e ressurreição, todo pensamento de alvoroço e de choro, todo pensamento de morte, para que nós entremos na realidade da vida a qual Jesus veio trazer. O versículo 41 diz que Jesus entrou, após Jesus entrar onde ela estava, tomando-a pela mão. Nós também devemos ser tomados pela mão do Senhor. É o toque da mão, isto é, a palavra de Jesus Cristo, que deve ter efeito sobre nós. Jesus diz que sua palavra é espírito e vida. A palavra do homem é morte, mas a palavra de Jesus é espírito e vida. Cada um de nós devemos relembrar e aprender e compreender com isto, que a morte veio por causa da palavra da serpente, e ela se tornou a mentalidade humana. Mas Jesus é divino. Jesus é o próprio Deus encarnado. E Ele, através da sua mão e da sua palavra. Veja que o versículo 41, Jesus está a dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Isso significa autoridade. Quem tem autoridade sobre a morte? Jesus Cristo tem autoridade. Ele diz, quando aparece a João em Apocalipse, que tem as chaves da morte e do inferno. Sim, porque o inferno, os demônios, os maus espíritos, sempre penetrarão no lugar de morte espiritual, no lugar de pecados e delitos e de incredulidade. Mas Jesus veio nos salvar desta situação. Ele simplesmente diz para nós nos levantarmos, isto é, devemos ter vida. Levantar é ter vida. Diz o versículo 42 que a obra é imediata. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. É admirável o Evangelho, é admirável a presença de Jesus, é admirável o poder de Deus. O que devemos fazer? Crer somente. Não podemos confiar em nossos pensamentos. Nossos pensamentos são complicados. Nossos pensamentos tornam tudo difícil. Mas Jesus diz apenas: não temas, crê somente. Crê somente. É esta a palavra da boca do Senhor. Amém.